Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sim, linguagem neutra foi o que eu acabei de usar aqui. Por quê? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e por que ele é importante para você que quer fazer parte da aviação, principalmente como comissário de voo. Meu nome é Marcelo Bueno, sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Eu pensei muito se eu fazia ou não esse vídeo, porque é muito polêmico, deu muito o que falar já essa semana, num vídeo de Reels que eu fiz lá no Instagram, tentando trazer aí uma dica para a seleção referente a esse assunto. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar por que isso é importante para as empresas aéreas e por que isso é importante para você na hora de uma seleção. A primeira pergunta que eu recebi, porque eu recebi aí vários comentários, e eu não vou entrar numa questão sociopolítica, porque a linguagem neutra ela carrega uma visão sociopolítica. Inclusive, a linguagem neutra foi utilizada no discurso de posse do presidente empossado Lula, e por isso muita gente aí, esse assunto voltou à tona, porque ele usou a linguagem neutra e muita gente aí criticou esse tipo de linguagem, ainda mais numa posse presidencial. E por isso estão trazendo aí um peso político para o uso da linguagem neutra, além do que ele já carregava antes, dizendo que quem usa linguagem neutra é de esquerda ou de direita, independente. Aqui o foco não é esse, o foco é nós, como os comissários de voo, temos que englobar um atendimento para uma diversidade de público gigante. Então, você estar aberto a utilizar esse tipo de linguagem com quem solicita é fundamental. É aí que está, independente das suas crenças. Durante a sua função, durante o desempenho da sua função, nós temos que ser aptos, adeptos e abertos a atender todo mundo com a melhor qualidade possível. É aí que está o X da questão e por que isso pode interferir na seleção. Vamos lá. Uma das perguntas que eu recebi aí, contradizendo o que eu tinha dito no Reels, falando que o uso da linguagem neutra era um absurdo, que não teria que reprovar pelo não uso dela na seleção. Então, a questão não é essa. A pergunta que eu recebi foi assim: usar o português correto implica em reprovação? Se eu não usar pronome neutro, não vou ser contratado? Não é nada disso. Primeiro, usar o português formal, e aí eu não quero usar nem correto nem incorreto, porque eu acredito num pensamento de linguística aí moderno, onde se você fala, a mensagem é transmitida e outra pessoa entende, a comunicação foi efetiva, o português foi correto, funcionou, a linguagem resolveu. E ainda mais a gente atendendo todos os tipos de público, eu acho que esse tipo de pensamento é legal para quem está desempenhando essa função, porque nem todo mundo vai ter o português mais polido possível. Nem todos os clientes vão ter o maior nível de educação possível para que você trate ele, ou ela, ou quem seja, com um português assim super refinado. A pessoa talvez não te entenda se você usar da forma mais refinada possível. Então, um português simples, um português coloquial, às vezes, se faz necessário. Então, é aí nessa ideia que a gente tem que seguir. Então, primeiro, na seleção, usar o português formal, vou usar formal de novo, não correto, mas o português formal, além de não reprovar, ele é essencial. Você tem que mostrar que você tem sim competência e controle quanto ao português. Isso vai ter prova de gramática de português, inclusive, em todas as seleções aqui no Brasil. Então, sim, você tem que usar o português formal o máximo possível na seleção. Mas o que acontece? Pode acontecer aí alguma dinâmica onde o entrevistador vai tentar enxergar qual é a sua visão em relação à inclusão de diversidade. Hoje, todas as empresas brasileiras e aí no mundo afora têm muitas políticas de aumentar a diversidade dentro das próprias empresas, aumentar a diversidade no atendimento, pró-diversidade e inclusão. Então, se você se mostra contra inclusão, contra diversidade, isso pode sim ser um problema para a sua contratação, se você está ali demonstrando uma intolerância ao que é diferente. Isso pode ser um problema, porque, de novo, a gente vai atender um leque gigante de pessoas e todas elas merecem o mesmo atendimento de qualidade.
Então, o problema vai ser esse, se alguma dinâmica, algumas questões que pode aparecer na seleção, você se mostrar resistente a esse tipo de atendimento, resistente a uma ideia diferente da sua. Quando trabalhando, a gente representa as empresas e não a nós mesmos, não aos nossos próprios pensamentos. Então, a gente tem que seguir ali de uma forma neutra e alinhada com um atendimento bom para todos. E aí, por que eu digo que isso é importante para a aviação? Porque isso está sendo um movimento mundial de inclusão a esse tipo de linguagem. Aqui eu não estou falando de diversidade no geral, ou qualquer outro tipo de questão contra preconceitos que possam existir. Eu estou falando de linguagem neutra, em especial linguagem neutra. A FAA lançou aí um documento um tempo atrás, que a FAA, para quem não sabe, é a ANAC lá dos Estados Unidos, é a Agência Reguladora da Aviação Civil lá nos Estados Unidos, incentivando o uso da linguagem neutra pelas empresas aéreas. E muitas empresas aéreas já fizeram mudanças aí em seus anúncios de segurança, anúncios de boas-vindas, mudando várias palavras. Por exemplo, tiraram senhoras e senhores e colocaram outra palavra que seja mais neutra. Em inglês seria, sei lá, dear clients, porque não carrega nenhum tipo de gênero nessa palavra. E muitas mudanças nesse sentido foram feitas. E não foi só nos Estados Unidos, por isso que eu digo que é uma tendência mundial. Uma empresa aérea no Japão, a Japan Airlines, ela fez exatamente isso. Ela deixou de usar senhoras e senhores e vai adotar uma saudação de gênero neutro. Quem mais? A Air Malta também muda seus speeches para incluir aí uma linguagem neutra. E aí, no lugar de senhoras e senhores, colocaram convidados. Em português, na linguagem neutra aí que tem surgido, seria convidados. Mas aí na Air Malta, não sei se eles falam inglês, se for em inglês, guests, aí não tem para feminino dessa palavra, então ele já é neutro. O que eu sei que em português, se você fala convidados, já está incluindo todo mundo, porque ele já é neutro também. Só que convidados, você tem convidadas. Então você tem o feminino de convidados, porque convidados também serve só para o masculino. E é aí dessa necessidade que surgiu a linguagem neutra. Você não acha que é uma necessidade? Tudo bem, tem gente que acha. É aí que está a questão. A gente não precisa aceitar, a gente não precisa concordar para poder usar. A Air Canada também adapta a sua tratativa com clientes para ser mais inclusiva e não ficar para trás. Também mudou aí seus speeches para usar a linguagem neutra. Lufthansa, que é uma das empresas de maior referência aí no mundo, também mudou sua saudação. Aqui no Brasil, várias empresas já usaram em suas propagandas, em alguns momentos determinados, aí, linguagem neutra também para mostrar que são pró-diversidade, pró-inclusão. Tá, mas Marcelo, esse tipo de coisa é um absurdo, tá destruindo a língua portuguesa. No meu ver, a língua portuguesa é mutável, ela é viva e ela vai atendendo a sociedade que a usa. Tanto é que, se não fosse o caso, a gente ainda estaria lá em 1000 bolinha falando voz-me-se. E não é o caso. A língua evoluiu, não se usa mais. Toda mudança do idioma tem uma certa resistência, porque as pessoas falam, a gente está inferiorizando o nosso próprio idioma, tirando a sua riqueza. Mas eu acho que, na verdade, a gente está adaptando e enriquecendo com nova linguagem. Essa é a minha opinião, você não precisa concordar com ela. E, sinceramente, muita gente acha que linguagem de internet é um absurdo também. E eu tenho certeza absoluta que você já escreveu um VC no lugar de um você, por exemplo. É muita coisa, não é? Muita gente deixou vários comentários lá no Reels do Instagram, eu respondi alguns ali. Muita gente deixou de seguir, e tudo isso começou, eu fui falar desse assunto porque muita gente deixou de seguir aí o Lucas Ramos, que também faz conteúdo para a internet referente à aviação civil. E por causa disso eu achei que era importante trazer essa dica para as seleções, para que vocês não se deem mal. De novo, não precisa aceitar a linguagem neutra, não precisa usá-la, a não ser que seja necessário, que alguém ali se faça questão de que se use esse tipo de linguagem.
E aí, se a gente não faz nem ideia do que é esse tipo de linguagem, como que a gente pode usá-la, entendeu? Como a gente não se mostra contra essa ideia de inclusão? Independente do que vocês acham, eu gostaria ainda de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para gerar engajamento. E na hora da seleção, use seu inglês mais formal possível, mas esteja aberto à inclusão, porque intolerância não vai ser bem visto na hora da seleção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei nem o que dizer. Medo dos comentários. Um beijo. Até o próximo vídeo, boa sorte nas seleções e não deixe uma coisa dessa reprovar vocês. Independente de visão política, os políticos estão lá, ganhando muitos dinheiros. E a gente só quer uma vaga. Beijo.